Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a depressão oculta do narcisista. E eu peço que vocês nos acompanhem até o final, desse vídeo, do qual que eu irei falar para vocês, tá? Todas as características que o narcisista tem quando ele fica em depressão. Então fique conosco até o final do vídeo, tá? E o que eu quero vos falar hoje, por exemplo, que o narcisista, para ele entrar em depressão, ele tem que perder muita coisa. Ou seja, ele teria que perder a sua família, a sua esposa, os seus filhos e os seus trabalhos, para que ele possa entrar mesmo nessa fase depressiva. O porquê? Muitas vezes você não sabe se o narcisista está fazendo isso apenas como jogos mentais, apenas como uma espécie de jogos mentais. Por quê? Porque a depressão do narcisista, na maioria das vezes, se baseia na raiva e no ressentimento. Por que isso acontece? Porque ele é totalmente ausente de self, ele não tem uma personalidade definida. Ele é como uma espécie de camaleão que vai se adaptando a todos os lugares, tá? Da qual ele possa se firmar. Então, como seu eu não é afirmado, o olhar do outro sempre define aquilo o que ele é. Então, por isso que ele é totalmente vulnerável. Aí você me diz, nossa, mas como ele é vulnerável se ele é um ser que sempre machuca, e manipula as pessoas? Ele é vulnerável por quê? Porque ele depende das emoções dos outros, do comportamento do outro para ele se afirmar. Porque se você é totalmente indiferente às atitudes e às investidas do narcisista, ele fica totalmente rechaçado. Ou ele procura, na verdade, você amá-lo ou você odiá-lo. Então isso depende muito de como ele se sente. Ele se sente poderoso, mas quando você, na verdade, não demonstra nenhum tipo de atitude, ou você é totalmente apático às investidas dele, então ele fica totalmente desorientado, porque ele é totalmente carente de self. Então ele sempre precisa do quê? Por exemplo, o que o comportamento dos outros ditam para ele. Então ele é dependente muito do comportamento, daquilo que ele pode mexer, na verdade, nas entranhas dos outros. Isso que os outros, na verdade, ou mostram de uma maneira totalmente indigna, ou totalmente raivosa com ele, ou totalmente dependente. Então ele se sente útil. Não tem aquela frase, diga bem ou mal, mas diga de mim? Essa é a característica do narcisista. Então ele depende muito daquilo que o outro dita para ele mediante os comportamentos, tá? Então é por isso que a depressão do narcisista se baseia muito na raiva e no ressentimento. Por quê? Porque se ele não consegue manipular essa pessoa, ele sente com raiva e com medo, e com isso ele entra num processo, na verdade, de rancor. O narcisista é totalmente rancoroso, porque se ele não consegue envolver a vítima, ele sempre vai se corroer. Se ele não consegue corroer o outro, ele vai corroer a si mesmo. É numa espécie de dispepsia, ele vai se cavando, na verdade, Ou seja, quando ele não tem a quem, na verdade, destruir ou manipular, ele tem que destruir a si mesmo. Então é por isso que ele não suporta ficar sozinho. Ele sempre precisa de pessoas que sejam uma espécie de satélite, que orbitem em torno dele, do qual ele é o Sol e os outros é o planeta que dão luz para ele. Você vê que é totalmente ao contrário. O interessante é que o narcisista, ele age na maioria das vezes como uma espécie de parasita ou vampiro. Ou seja, quando ele se relaciona com a pessoa, ele tem que colocar o universo dele, que é totalmente, na verdade, disfuncional, e descaracterizar o outro para que o outro fique dependente das suas vontades, tá? Então ele é sempre alguém que, por exemplo, coloca o seu ovo, na verdade, e tira a característica da pessoa.
do qual ele vai corroendo essa pessoa de dentro para fora. Então é por isso que na maioria das vezes também ele age como uma espécie de vampiro. Ele tira tudo de bom que tem aquela pessoa, principalmente se a pessoa é totalmente apática. Então ele sempre vai fazer o que? Vai fazer tudo para despersonalizar a pessoa, da qual que a pessoa fica totalmente dependente dele. Então ele tende a separar essa pessoa dos seus amigos, das suas famílias, dos seus trabalhos. E se ele não consegue fazer isso, ele sempre vai partir para uma outra pessoa, porque ele não consegue ficar sozinho. Então quando ele fica sozinho, ele fica totalmente, na verdade, perdido dentro de si. O narcisista, na verdade, ele é uma espécie de vazio absoluto, do qual que ele sempre vai precisar do que o outro, na verdade, preenche esse vazio dele, sabe? Ele tem uma ausência de self muito grande, tá? Então com quanto que ele se relaciona com essa vítima, ele sempre vai fazer de vítima para a própria vítima que ele abusa, tá? Então ele sempre vai fazer o quê? Vai fazer sempre uma espécie que ele é vulnerável, principalmente um narcisista oculto, tá? Porque ele tem que trabalhar dessa maneira, porque ele sempre se sente como coitado da relação. Por quê? Porque ele sempre se sente que o outro conspira contra ele. Ele nunca vai se achar que ele conspira contra o outro. Então ele sempre vai justificar esses seus atos destrutivos. Então ele sempre vai fazer de vítima para a própria vítima que o abusa. E será que é possível se blindar desse tipo de pessoa? Sim, você tem que se blindar desse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa, na maioria das vezes, tem uma grande pena de si mesmo. Então quando você olha para essas pessoas que têm um senso forte de autopiedade, são esses tipos de pessoas que você tem mais que se afastar dela. Por quê? Porque ela sempre vai usar esse tipo de autodependência, na verdade, né, para poder te manipular e te subjugar, fazendo com que você apenas se torne um peão, na verdade, em detrimento dos seus jogos mentais, o qual que ele manipula esse jogo de xadrez, mas se ocultando de todas as suas responsabilidades. Então o narcisista, ele tem esse processo sim de entrar em depressão, mas você nunca saberá se ele está fazendo isso, na verdade, como uma espécie de manipulação ou não. Então por isso que todo cuidado que devemos ter para com o narcisista é pouco. Então sempre temos que olhar, na verdade, pessoas, por exemplo, que sempre se julgam, na verdade, benfeitoras, pessoas que se dizem amáveis e que têm um forte senso, na verdade, de autopena. Se vocês ficaram conosco até aqui comigo no final do vídeo, eu agradeço a vocês, viu? Muito por isso, tá? Porque é vocês que são o motivo da existência desse canal. Então, por isso que eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, apertem o botão das notificações e dê um joinha para que eu possa continuar falando, na verdade, sobre o universo narcísico, do qual que hoje em dia, na verdade, nós temos que tomar deveras cuidado, porque essas pessoas estão em todos os lugares e em todos os meios, desde a religião, da política, do trabalho e em meio ao nosso convívio social. E como sempre eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos têm acompanhado até aqui no final do vídeo, e até um próximo vídeo.